neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente tudo é possível, somente crer. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Sirva a Jesus amado, que há muito ressurgiu. Eu sei que estou presente e sei que me remiu. Amor divino eu sinto por onde quer que vá, e no momento extremo bem perto está. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação e quer me ver reinar em mim. E rei meu coração. Em tudo que me cerca, só vejo o seu amor. Se em lutas eu fraquejo, renova-me o vigor. Bem sei que eu tenho à frente, bem sei que me conduz até a sua volta com brilho e luz. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação e quer me ver reinar em mim. E rei meu coração. Alegra-te, ó crente, cantando com fervor, eternas aleluias a Cristo Rei Senhor. Auxílio dos que buscam, refúgio dos que creem, é sempre nossa fonte
Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar a salvação e quer viver, reinar em mim. E rei meu coração. Naturalmente se sente muito lisonjeado, muito honrado. Um cientista que descobre leis no mundo da farmácia, da ciência médica, ou em qualquer outra tecnologia que venha beneficiar o povo. É importante um homem, um cientista. Mas pense, ser um cientista celestial. Existe o cientista celestial? Perfeitamente. E aquela oração de Jesus, ela foi respondida porque, afinal de contas, foi uma oração de ação de graças. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ele disse para os seus discípulos, que eram homens simples, humildes, ao Pai vos agradou dar o reino. O Pai vos agradou dar-vos o reino. Isso é muito importante, porque diz respeito a nós também, ao povo de Deus, a esse povo que foi chamado por ele próprio de pequeno rebanho. Pequeno rebanho, não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou vos dar o reino. Então, só se consegue descobrir realmente os significados celestiais, aqueles que são celestiais. Existe uma pergunta que é um desafio. Nós temos feito ela. Tem perdido a Bíblia seu significado nestes últimos dias? Existe muita gente que diz que a Bíblia não quer dizer exatamente como diz. Basta um rudimento como o batismo. O batismo nas águas. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito, tudo o que está escrito a respeito de prática de batismo na Bíblia é em nome do Senhor Jesus Cristo.
Ora, gente, é dizer que esse resto da Bíblia está todo errado. Todas as ordens de Paulo em relação à conduta da mulher, do homem, está tudo errado, está tudo inválido, não vale nada. O que vale é a interpretação dos intérpretes, amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina. É isso que vale? Agora, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, Ele te corrige, mas exatamente te dando ciência celestial para ver a sua palavra como ela é. Deus não corrige os seus filhos quebrando-lhes as pernas, as cabeças. Deus corrige os seus filhos, açoita os seus filhos através da palavra. Então, se Deus é tão preciso quanto a você, até ao ponto de te corrigir, quanto mais seria quanto a sua própria palavra, a qual é o nosso único exemplo, a qual é Ele mesmo. Porque Jesus é a palavra. É o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que se fez carne, o Verbo que nada foi feito sem Ele. A palavra é a revelação de Jesus Cristo. Assim diz a Bíblia Sagrada. Cristo sendo revelado em sua própria palavra. E se Ele tem cuidado de você, que traspassa às vezes suas leis, e como resultado condena, porque Ele condena, a palavra condena. Então, quanto mais tem Ele cuidado de sua lei, com a qual Ele condena o infrator. Mas Ele condena no coração. Ele condena exatamente no coração, para que haja um conserto. Agora, tudo isso está incluindo esse degrau da estatura do varão perfeito, que é exatamente a ciência celestial. As pessoas sofrem as consequências dos seus erros e não entendem que aquilo foi consequência de seus erros. Elas continuam na mesma coisa. Deus dá sinais, eles continuam do mesmo jeito. Por quê? Falta ciência para saber que aquilo foi Deus corrigindo. Ciência celestial. A ciência que vem do Espírito Santo, que sempre afirma, confirma toda a palavra com amém. Quando você vê as coisas na Bíblia Sagrada que parecem que se contradizem, então o conselho do profeta de Deus
é que você se assente em paz a estudar aquilo com oração e de repente o Espírito Santo começará a entrar. Depois de um momento, você pode ver como tudo cai em seu lugar. Isso é a ciência de Deus. Ora, você pega agora a sua Bíblia e abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, 38, 39. Aí você corre e leva para o seu líder interpretar para você. Se você apertá-lo um pouquinho, ele vai dizer: a evasiva é esta. A quem devemos obedecer? É a Pedro ou a Jesus? Como se Pedro não estivesse obedecendo a Jesus. Quem está obedecendo é ele. Ele está obedecendo ao Papa. Pedro está obedecendo a Jesus Cristo. A verdade é esta. São os obedientes. Talvez esse mundo evangélico obedeça mais ao Papa do que os próprios católicos, do que os próprios padres. É verdade. Obedecem mais. Mas a grande pergunta vem esta: existe ciência celestial nisso? A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é para quê? Para significar o quê? Que está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se não estivesse escrito, ele seria o mesmo ontem, hoje e eternamente? Bastava ter experiência. Vamos lá, séculos atrás, e pergunta a Abraão: você leu Hebreus capítulo 3, verso 8, Abraão, e decorou que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele disse: não, eu não sabia nem que ia haver uma carta aos Hebreus. Mas eu sei que ele, o meu Melquisedeque, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Abel sabia lá no Éden. Abel sabia disto, gente. Agora, os pseudos intelectuais é que não sabem. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O correlacionamento, a conotação que existe entre Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é luz para aqueles que têm a ciência celestial. E tem um grande segredo que existe nisto aí, nesta operação de Deus, em relação a essa experiência que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nele não há diferença. Ele vive em sua igreja tanto quanto ele viveu na igreja primitiva. Ele vive na sua igreja de hoje. Ele viveu na igreja primitiva. Ele viveu na primeira era, na segunda era da igreja, na terceira era, na quarta era, na quinta era, na sexta era.
e agora que estamos na última, ele vem realmente para ter a plenitude do tempo dos gentios, para que a graça volte para os judeus, pela rejeição dos gentios. Ele vai raptar a sua noiva para as bodas do Cordeiro e desde então não tratará mais com gentios. Será exclusivamente com os judeus. Vocês querem saber de uma coisa? Ele não está tratando mais com esses gentios petulantes, dizendo-se ricos, laodiceianos. Veja Apocalipse, capítulo 3, e leia a partir do verso 14. Ele está do lado de fora, batendo na porta. Você tem que sair fora, carregando o seu vitupério, fora do arraial, da incredulidade, do modernismo, da ciência mundana, intelectual, humana, acerca de Deus. Você tem que sair dela. Sai dela, povo meu. Agora, não é mais sai dela, povo meu, porque o povo de Deus já saiu dela. Já saiu da sua doutrina mãe. O povo de Deus não tem essa marca da besta na testa, essa marca na mente de 3 pessoas distintas, para ponto do seu líder máximo dizer: nós temos tudo em comum, começando pela doutrina da Santíssima 3 pessoas distintas. Eles têm tudo em comum, inclusive odiar o profeta de Deus, odiar a palavra. Se Jesus viesse agora em pessoa, eles o crucificariam novamente, como tem crucificado a palavra. Por isso, você que tem sido revelado deve ser agradecido, porque você não tem crucificado a Cristo novamente. Você não tem crucificado a Cristo novamente. Quem rejeita a mensagem de Deus no seu dia, estaria lá naquele dia gritando, clamando: crucifica-o, 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 se vivessem naquele dia. Mas graças a Deus que nós estamos agora dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor, tu és o grande oleiro, e eu vi o barro em tuas mãos. Faz de mim um lindo vaso, sem defeito e santo e santo. Tirai de mim as pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas tu podes me usar. Se o meu vaso está trincado,
pecado. Ele pode até quebrar, mas estando em tuas mãos, tu me podes renovar. Tirai de minhas pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas tu podes me usar. Estando em tua forma, sinto-me feliz e bem, pois quando deixar a forma, vou ornar Jerusalém. Tirai de minhas pedrinhas que possam me atrapalhar. Sei que sou barro bem fraco, mas tu podes me